Eu queria chamar ao palco Rafael Rocha, com 16 anos de experiência em desenvolvimento de software, atuando como especialista em APIs e arquiteto de soluções, ajudando empresas a se tornarem digital. E Luiz Moraes, arquiteto e desenvolvedor, entusiasta de novas tecnologias e IoT, para falar sobre segurança e design de serviços. Alô? Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Luiz, tudo isso que o Fábio falou é mentira, tá? Na verdade, eu sou o pai da Sofia e nas minhas horas vagas eu trabalho para a Cielo como desenvolvedor. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz, revi muitos amigos aqui. Isso é um bom sinal, ou esse mundo é muito pequeno, ou a gente está ficando velho, né, Fábio? Bom, começando aqui a palestra, quem aqui já ouviu falar, conhece, já viu algum vídeo da Cielo Liu? Legal. Eu tô aqui representando o pessoal de inovação e eu queria mostrar para vocês esse vídeo para demonstrar um pouco, quem ainda não conhece essa plataforma, o que a gente lançou em meados do ano passado. E parte estratégica dessa plataforma de pagamentos são APIs. Consegue dar o play? Aqui a gente está simulando um PDV, um ponto de venda, onde você fez um pedido de alguns sucos, tá? E esse pedido foi para a Liu através da nossa API de pedidos. Aí a gente consegue fazer o pagamento na nossa própria plataforma. Esse pagamento pode ser total ou parcial. A gente está escondendo a senha, tá? Aí está o comprovante de pagamento. A gente pode enviar para o dono do cartão. E automaticamente a nossa plataforma atualizou o sistema de PDV com o pagamento parcial que foi feito. Essa é uma API pública, está aberta, qualquer desenvolvedor que se interessar pode acessar, desenvolvedores.cielo.com.br. É uma das nossas iniciativas de exposição de APIs, na verdade, exposição de soluções para os nossos clientes, tá? E é um exemplo que eu trouxe aqui sobre como a API está transformando o nosso mundo, né? Bom, foi o que eu expliquei. A gente expõe uma API que está no nosso API Gate lá na Amazon, uma API pública de pedidos, e através dessa API a gente consegue automatizar toda a gestão de pagamentos e estoques de clientes, principalmente de varejos, tá? O videozinho foi só para demonstrar, tá? Não se prendem a essa demonstração, ela é muito mais poderosa do que isso. Quando eu mostrei esse videozinho para a Sofia, ela perguntou: papai, mas eu quero uma Coca-Cola. Funciona também para Coca-Cola. Todo mundo está convidado para acessar, menos o Bruno. Cadê o Bruno? Que medo, cara. Morri de medo da sua apresentação. Mas eu acho que a gente fez tudo direitinho. Tá legal, viu? A Sensidia nos ajudou bastante. Foi muito importante esse parceiro para a gente. Falando um pouquinho sobre design de APIs, existem vários sabores, né? Quando a gente fala de APIs, o Varanda, um dos amigos meus, fez na hora do almoço uma apresentação sobre um desses sabores, que é o GraphQL. Muito legal. Tem uns amigos na B2W que faz bastante também um design bem interessante, que é o RESTQL. Mas o que eu trouxe aqui para vocês é um design que inspirou também a nossa API da Liu, que foi baseado em ser o mais orgânico possível com o desenvolvedor.
Orgânico que eu falo não é ser xiita, é ser realmente útil, escutar o desenvolvedor e entender o que ele conhece. Então, eu costumo brincar que é como você se comunica com a sua esposa, né? Depois de alguns anos de casado, você nem precisa falar em português com ela, é só você olhar para a cara dela, você já sabe se vai dormir no sofá, se vai dormir na cama. É essa comunicação que a gente tenta estabelecer com os nossos desenvolvedores. Para isso, a gente não tem uma receitinha de bolo. O que a gente fez foi olhar os principais cases de sucesso e, com a ajuda aqui do nosso parceiro da Sensidia, adotar pelo menos 3 conceitos que nos ajudou bastante a ter essa comunicação bastante orgânica, tá? Estão aí, né? Versionamento de API, usar REST, mas de forma pragmática, e uma polêmica que é o one size fits all. Bom, primeiro, versionamento de API, existem várias técnicas. São uma questão de trade-off, qual você usar, mas o importante que a gente acredita lá na Cielo é não quebre o seu cliente. Se você quer ter uma boa relação com o seu desenvolvedor, cara, não atrapalha a vida dele quebrando o cliente. Então, versione a sua API. A abordagem que a gente adotou na Cielo foi o versionamento de URI por uma série de questões técnicas que a gente tem lá dentro, tá? Mas existem várias outras abordagens interessantes, hostname, carry parameter, content type, funciona também muito bem. Uma outra coisa muito importante é se preocupar na sua RI, expressar o que você quer com aquela API. Na Cielo a gente tem várias APIs. Essa API da Lio é uma delas, tá? Então, o Order Management é a nossa API da Lio. Então, a gente expressa antes da versão qual o nome da nossa API. E a partir dessa versão, quais são os recursos que eu tenho nela. Quem aqui já desenvolveu RESTful? Cara, é difícil pra caceta desenvolver o back-end em RESTful. Principalmente implementar aquele maldito Ratios. E, bicho, desenvolvedor nenhum precisa disso. Você não precisa ser um marido perfeito para sua mulher te suportar. Então, qual receitinha que a gente tentou seguir lá na Cielo e vem funcionando? Que é o que a gente chamou de Pragmatic REST. Bom, a gente se preocupa muito sobre as nossas URIs. A gente sempre tenta expressar o máximo possível das nossas URIs sobre o flow. Então, por exemplo, se eu preciso criar um item, eu não dou um post barra item direto. Eu expresso através da minha URI que eu preciso de um order antes. Então, order barra ID da ordem barra post item, que é o item. Cada URI representa um recurso, que é a forma ali natural, né, da gente se comunicar, como se fosse uma página web. Cada recurso, cada ação de um recurso é feita através de um verbo HTTP. A gente não reinventou a roda, a gente não expôs coisas bizarras que precisavam usar filtros ou precisavam usar recursos mais avançados, tá? E o resultado expresso pelo status HTTP. É aquela troca de comunicação natural que eu comentei. Bom, resource, bem básico, tá? Não vou perder muito tempo nisso, que acho que todo mundo já conhece. Mas é só se preocupar com a nomenclatura básica, para a gente não cometer o erro de colocar dentro da URI capacidades em vez de recursos, tá? Colocar um create orders em vez de orders. Aqui alguns exemplos de resources que a gente tem na nossa API da Lio. Status code. A gente usa alguns status do 200. Esses são alguns exemplos, tá? 201, 202. Dependendo do tipo da exposição, do que a gente faz no back-end, a gente usa mais status. Quando há algum erro no cliente, a gente tenta ajudar o máximo possível o cliente, então a gente tenta detalhar o máximo possível. Então esses são alguns exemplos de derivação dos erros 400, mas a gente tenta ajudar o máximo possível. Um outro exemplo que não está aqui, mas a gente usa muito é o 422,
que é entidade não processado, quando o cara manda alguma entidade para a gente faltando algum atributo obrigatório, o que é o mais comum. A gente tenta detalhar o máximo possível desse problema, porque a gente não quer que o cara ligue para a Cielo. Tá? Na verdade, se ele tentar ligar para a Cielo, ele não consegue. A gente só se comunica com ele através do nosso portal desenvolvedor ou Git. E erro 500, cara, aí é questão de segurança, pode acontecer qualquer coisa, você basicamente vai ter erro 500, que é um inesperado, 502, timeout, e 503, quando o servidor caiu mesmo. Costumo brincar aqui, eu moro em Campinas, né, trabalho na Cielo em Alphaville, todo dia eu acordo às 5h30 da manhã, e eu não preciso de despertador, porque 5h15 a minha filha está pulando na minha cama, me acordando gentilmente. Quem adora isso é minha esposa, né? E vira e mexe, minha filha tem 5 anos, né? Então ela fica meio doentinha. E, cara, sábado de manhã, domingo de manhã, a gente dormindo e acorda sozinho 9 horas da manhã, sem minha filha acordar a gente. Eu e minha esposa, a gente olha um para o outro e fala, cara, fodeu. Deu um 502. Alguém aqui assiste Santa Clarita Diet? Cara, a última vez que aconteceu isso, a gente entrou no quarto dela, parecia que um dinossauro vomitou no quarto. Tem alguma coisa errada, não é possível. Então, quando a gente é desenvolvedor e encontra esse tipo de comunicação, nos deixa bastante confortável, né? Porque é a nossa linguagem natural. Principalmente nos últimos anos que o estilo REST se propagou tanto. Aqui são alguns exemplos de chamadas que a gente tem lá na API. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, está tudo no site desenvolvedor da Cielo. Bom, os métodos HTTP, né? Então, lembra, sempre quando 5h15 da manhã a Sofia dá um post no Luiz, acorda, e não outra coisa. E uma coisa que a gente discute muito lá na Cielo, eu acho que em vários lugares, né, não é só na Cielo. Quem aqui acredita nessa frase? Faz sentido ter a mesma API para todos os desenvolvedores? Quem acha que sim? Levanta a mão. A gente se depara por essa frase muitas vezes, porque a tendência é falar que sim, porque a gente procura o reuso o máximo possível, né? E não é errado isso, tá? Porque sim, se você tem só uma API que resolve tudo, você precisa ter só um time de API que mantém essa única API. E você pode se dedicar tempo para documentar isso no portal do desenvolvedor, desenvolver isso no Git, enfim. Você vai reduzir os custos dos times de desenvolvimento, você não vai ter N tecnologia suportando essa API. Você pode suportar um conjunto abrangente de desenvolvedores, mesmo com perfis ainda desconhecidos. Então você constrói uma API REST bonita, legalzona, fala, cara, está disponível para o mundo inteiro. Né? Porra, o mundo inteiro? Pô, mas eu só sei desenvolver no Android 2. Se lascou, né? Você que está atrasado. Né? Então, com essa abordagem, a gente acaba ganhando esses problemas. Né? Nem sempre a gente consegue resolver tudo com a mesma coisa. Né? Os clientes tendem a ter necessidades diferentes. Né? Você fazendo algo generalizado, você não consegue otimizar nada. Então, às vezes você tem uma necessidade, que nem eu preciso provar uma transação em 3 segundos. Depende. Se for uma transação online, 3 segundos. Se não for online, pode ser horas, não tem problema. Então depende muito da minha necessidade. E por que não? Bom, a gente sempre fala aqui para tomar cuidado para fazer uma API útil, né? O Bruno falou muito, achei muito legal isso. E é verdade, cara. E como que você tem certeza que essa API é útil? A API tem que vir de fora para dentro. Você tem que saber o que os seus clientes precisam e quais são as necessidades técnicas desses clientes. Se eles possuem dispositivos com diferentes necessidades de memória,
você possui tecnologias que falam melhor JSON, XML, flat file, enfim. Se você tem restrições de conectividade, aqui no Brasil é muito comum eu desenvolver uma app e eu não consigo garantir simplesmente que está na internet 100% do tempo, né? E aqui a gente tem uma oportunidade de separar os conceitos, tá? Separar o conteúdo do formato e da entrega. E aí superar as diferenças que estão plugadas nessa API. Eu trouxe aqui a alternativa que a gente escolheu lá na Cielo, que a gente acredita que a resposta é yes and no. Então, por que não usar as duas opções? Por que não escolher as duas opções? A gente pode fazer isso, né? Quem fez isso também, é um case bem famoso, foi a Netflix. Então esse é o exemplo do yes do Netflix, expondo a mesma API REST para todos os dispositivos, tá? E isso gera uma complexidade enorme, que vocês sabem quantos dispositivos Netflix tem conectado. E separando só de forma bem pragmática server-side, client-side dessa API. A solução que eles deram recentemente foi criar essa camada de adaptadores em cima dessa API Java. Então, eles têm uma API especialista para cada dispositivo ou família de dispositivo que eles escolheram e acharam que é importante, e desenvolveram adaptadores em cima dessa API generalista, tá? Facilitando muito a comunidade de desenvolvimento, que é essa camada de Client Adapter. Lá na Cielo a gente está pensando assim também, a gente acredita que precisa olhar a necessidade de fora, e uma das coisas que a gente fez, pensando nesse case, inclusive o Netflix foi bastante importante para a gente estudar eles, foi fazer 2 sabores de integração. Então a gente tem a integração que a gente chama de integração remota, uma integração REST, tá? Porque boa parte do design que eu apresentei aqui, e a integração que a gente usou naquela integração com aquele PDV fake, e tem uma integração local da Cielo Lil. Né? Para quem não conhece, Cielo Lil é um dispositivo Android, só que o sistema operacional é customizado pela Cielo, porque tem uma série de fatores de segurança que a gente precisa garantir, porque se transaciona lá dentro daquele dispositivo, né? E você pode desenvolver um app e instalar dentro da Lil, o seu app. É um app baseado no Android, tá? Não é nada demais, mas a gente entendeu, cara, eu preciso fazer uma integração para esses desenvolvedores, porque eles precisam eles têm necessidades específicas da plataforma nossa. Então, por exemplo, eles não conseguem ter acesso à internet a qualquer site, enfim. Então a gente construiu isso e tem dado bastante certo esse exemplo. Rafael, agora é com você. Olá pessoal, boa tarde. Sou o Rafael Rocha. Vou falar um pouco aqui de segurança aqui com vocês, né? Eu não sei por que a Syncidia sempre me pede para eu falar de segurança. Talvez é porque eu tenho quase 2 metros de altura e pareço um segurança. Eu não sei o que acontece com esses caras, sempre me chamam aí, tá? Mas só para contextualizar, vou ser bem breve aqui, né? Porque a gente tem bastante coisa para ver. Mas segurança faz parte do design, né? Então, a gente viu o design de recursos, de métodos HTTP, de status code. Porém, assim, segurança é um dos requisitos não funcionais mais importantes, né? Então, ele tem que estar nessa pauta de design. Acho que a primeira parte, pessoal, é a gente tentar identificar, então, né, quais os tipos, né, de APIs que a gente pode ter, né? Então, basicamente, são 3 tipos que ela é aberta, né? Geralmente ela é aberta para comunidades, startups, né? Então tem uma características de ser menos restritiva. Eu tenho a restritiva, que ela é baseado, geralmente, quando você tem uma parceria, né, forte aí com alguma empresa, e aí você tem algumas políticas, né, um pouco mais elaboradas aí. E o privado, né? Totalmente limitado ao uso
interno dessas APIs, né? Por que é importante isso aqui, pessoal? Isso aqui é que vai guiar, né, o tipo de API que a gente identificar vai guiar os patterns de segurança que a gente precisa aplicar, né? Então, assim, o design e os patterns aplicados, eles podem, efetivamente, ele vai contribuir na sua solução de forma que vai garantir a segurança, mas sempre tem um trade-off, né? Ou seja, quanto mais camadas, quanto mais mecanismos eu incorporo, eu vou ter uma certa contrapartida aí. Pode ser performance, pode ser dificuldade na implementação daquele mecanismo e tudo mais, tá? Pensando um pouco aí, cenário da Leo, né? A gente tem aí o PDV acessando então os serviços ali, o back-end, né? E aí a gente tem algumas capabilities aí de segurança, né, pessoal? A gente costuma falar que segurança são os requisitos não funcionais, então em algumas palestras atrás aqui a gente comentou, né, foque no microserviço, foque nas regras de negócio, né, e não se preocupe com tantos requisitos não funcionais, né, assim, não se preocupe na camada de microserviço, né, porque você pode resolver as questões de segurança numa outra camada, né, o seu time ali que está desenvolvendo o microserviço não precisa se preocupar na camada de microserviço ali, de ter todos esses patterns e mecanismos implementados, né? É aí que uma plataforma de gateway vai te dar essas capabilities, né? A gente tem aí, pessoal, a gente tem basicamente autenticação, autorização, disponibilidade, privacidade, auditoria e integridade. Eu vou passar por cada uma delas, explicando um pouco mais. Autenticação e autorização, pessoal. Então essa aqui é a primeira, né, a mais básica, né? Geralmente quando a gente fala de segurança de APIs é a principal, né? A gente sempre pensa assim, quem que vai autenticar, o que vai ver, né? Que recursos que ele vai, que aquele usuário, né, ou que aquele cliente, aquele aplicativo que está acessando a API, ela vai trazer, né? Então a autenticação é um dos principais. E aí, pessoal, a gente tem algumas opções, né? Já foi até citadas aqui, então a gente tem o App Token, a gente tem Basic HTTP, a gente tem o Auth2 e OpenID, né? Qual que é a diferença, né? Assim, eu não vou conseguir passar por todas as diferenças, porque só isso seria uma palestra, né? De falar só desses mecanismos, né? Mas a gente tem recomendado e tem usado bastante o padrão Auth2, né? Por uma série de questões. Aí, por exemplo, o Auth2 ele trabalha muito com tokens e tokens temporários, né? E te consegue, então, ele passa a ser um pouco mais performático e seguro do que, por exemplo, o Basic HTTP, né? Que você pode, em determinados momentos ali, ter, por exemplo, suas credenciais sequestradas, né? Então, o token, por ter uma característica de expirar, ele pode ser utilizado aí. Então, eu vou focar um pouco muito em Auth2, tá? Protocolo de autorização, né, que provê acesso aos legados de maneira segura. Basicamente, o Auth2 ele prega que você tem que ter um Client ID e um Client Secret para identificar quem que é o usuário da sua API. O usuário, na maioria das vezes, na verdade, a gente está falando não do usuário final, mas sim do aplicativo que está acessando, né? E aí o Auth2 ele tem 4 tipos, né, de grants aí de authorization que vai facilitar aí, né? Então, por exemplo, se eu tenho um tipo de authorization grant que é baseado em usuário e senha, né, do usuário e senha do username e password. Então, ele também ajuda a usar esse tipo de cenário, tá? Aqui o exemplo de como funciona o Auth2. Basicamente, eu tenho o usuário da aplicação, né? A aplicação cliente, de fato, né? Então, como é que funciona, né? O seu cliente vai pedir lá um token para o Authorization Token, para o Authorization Server. Esse Authorization Server, o que ele vai fazer? Replicar esse token lá para o resource, né? Ou seja, aí toda vez que você fazer uma requisição baseado no token, né? Então você pediu um token, recebeu o token foi replicado para o servidor onde estão os recursos. A partir desse momento você pode pedir os recursos, né?
O exemplo da Liu, né, no Word, a coleção de ordens ali, né, de pedidos, né, que ele poderia, ele pede essa coleção, né, ou cria um novo pedido ali baseado, passando ali esse código, né, de autorização, né. Aqui um pouco do cenário da Cielo Liu, né, que ele utiliza OpenID, no final das contas aqui, né, basicamente ele faz aí, né, essa aqui é um pouco a descrição do fluxo, né, então quando você, por exemplo, você é um desenvolvedor, vai lá, cria a conta, né, no portal do desenvolvedor da Liu, cadastra o seu aplicativo e depois que você cadastra o seu aplicativo, você começa já a utilizar no Sandbox a API da Liu. Então você vai receber lá o seu Client ID e Client Secret, você vai conseguir pedir o seu token, né, o Access Token, e a partir desse Access Token você vai conseguir interagir totalmente ali com a API da Liu, né. Então ele preenche também o formulário de certificação, acesso ao Client ID cadastrado aí, né. Me ajuda aí, o Luizinho, se eu falei alguma... Isso mesmo. Só um parênteses. A gente ainda não usa o Auth 2, mas é um estágio de evolução que a gente está pretendendo avançar, tá? Que é atingir grants do nosso usuário final. Por enquanto, o OpenID já está satisfazendo as nossas necessidades, que é identificar o usuário e a app que ele é o owner. Bom? Legal. Pessoal, vou correr aqui que eu tenho pouco tempo e a gente tem bastante coisa para falar. Disponibilidade, então. A gente falou de autorização, autenticação, só que disponibilidade também é importante na questão da segurança, tá? Então, vamos ver aqui. Por que não passa? Bom, a disponibilidade da sua API, né? A sua API tem que estar disponível o máximo possível o tempo todo, né? Então, que mecanismos eu posso colocar ali, né? Monitorar o tráfego dessas APIs é uma forma de eu monitorar a disponibilidade, né? Tendo alertas, né? Ou seja, eu posso receber um e-mail, um SMS, alguma forma aí de ser alertado sobre um tráfego diferenciado ou anormal, né? Identificar aí o comportamento malicioso, né? Então as plataformas de APIs elas conseguem identificar esse tipo de coisa, limitar o uso dos apps, né? Então a gente tem alguns patterns lá, alguns mecanismos, por exemplo, rate limit, né? Que eu consigo, uma determinada app pode fazer até 100 requisições por hora, né? Então para ter uma garantia de que eu vou ter uma disponibilidade na API que eu vou conseguir de fato atender a maioria dos clientes, né? Então é uma questão de segurança, né? E detecção de fraude também, né? A gente pode criar algum mecanismo nesse sentido, né? Já que geralmente as plataformas de API têm todo o tracking, né, de tudo que está passando ali pela plataforma de APIs, né? Então eu consigo identificar através dos dados, né? Identificar comportamento malicioso, hein? Aqui é o exemplo de um gráfico, né? A plataforma de API da Sensid ela tem um gráfico desse sentido, né? Aí alguns dos mecanismos, né? Eu comentei aqui do rate limit, mas a gente tem tratativas de JSON, né? Tamanho de payload também eu posso colocar, ou mesmo filter através de IP, né? Eu posso colocar uma regra lá que eu só recebo uma determinada requisição de um determinado range de IP. Né? Isso é uma forma de eu conseguir garantir ali a minha disponibilidade e ter um maior controle. A Cielo, né, usando aí o rate limit e o payload size. Vou passar, tá, pessoal? Senão não acabo hoje aqui. Próximo aqui, privacidade. Importante a gente ter em mente essa característica, esse tipo de requisito, né? Então, a gente falou um pouco dos mecanismos, né? TSL, SSL. Que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar também alguns mecanismos de criptografia mais avançados, né? Por exemplo, a AES em cima da própria URL, criptografar a URL, coisas do tipo, né? Informações sensíveis têm que ser mascaradas, né? E a questão do error handling aqui, não expor os detalhes do back-end, ou seja, você não vai printar sua stack trace lá quando dá 500, erro 500, né? Então,
fazer isso, né, pessoal? Um pouco aqui, né? Tá. Um exemplo de chamada para a API da Liu, né? Algumas dessas boas práticas a gente já começou desde o início a usar, que nem não usar códigos sequenciais, embaralhar números que são sensíveis, HTTPS, é claro. Pessoal, uma outra característica aqui é a auditoria, né? Ou seja, eu saber exatamente o que está sendo trafegado, né? Então a gente sabe que as APIs estão sendo usadas por parceiros ali, né? E às vezes o parceiro, por exemplo, ele questiona, né? Por exemplo, eu estou no marketplace, aí o parceiro fala que vendeu um determinado produto a 100, só que a venda foi concretizada por R$90, né? Então, e aí, como é que você faz a contramedida aí, né? Como é que você identifica esse tipo de coisa, né? Então, ferramentas de auditoria vão te ajudar nesse sentido, né? Então, vai te garantir segurança. Então, logs aí, a gente comentou. Cuidado com logs, né? Logs, eles vão crescer, né? Crescem, a gente tem essa experiência na Sensidia de muitos logs gigantescos, né? Dados sensíveis têm que ser criptografados, obfuscados, tá? Aqui um exemplo, né? Na plataforma da Sensidia a gente tem o request trace para conseguir identificar, fazer o trace ali, identificar numa determinada chamada, né? Integridade, pessoal, também é um tópico importante em segurança. Tá? Quando a gente fala em integridade, a gente tem que falar que como que a gente prevê ataques, né? Então, o máximo possível, né? Se uma API ela é interna, ela tem que continuar interna, né? Você não pode expor ela para a web, né? Para a internet, né? E ter mecanismos aí que garantem integridade, né? Como de filtro de XML, de JSON, né, prever SQL injections e coisas desse tipo. Utilizar chaves opacas, né? Essa é uma questão importantíssima, né? Nunca exponha lá o seu sequencial de pedidos, né? Então, criar chaves opacas também é uma boa prática. No caso da Cielo também utiliza chaves opacas, né, ali no caso de pedidos, né, na API de pedidos. E aí, pessoal, por último aqui, só para deixar a reflexão, né, de que o que adianta, né, a gente ter todos esses mecanismos, né, a gente fez o design mais lindo, mais seguro do mundo, enquanto que, cara, o que é o elo mais fraco aqui sempre são as pessoas, né? Então você vai criar todo esse arcabouço, né? Vai ter uma baita complexidade para o seu desenvolvedor, vai onerar o seu serviço, né? Vai onerar a performance se o cara lá ele repassa, por exemplo, as suas credenciais de uso, né? Então o elo mais fraco aí sempre o ser humano, tá? Aí fica uma dica para quem é desenvolvedor. Não sei se vocês conhecem já o Thread Exchange, mas é uma comunidade na internet que o principal fomentador é o Facebook, onde a gente consegue, através de APIs, trocar informações, experiências de cyber-attacks. Então, a gente tem uma API que consegue listar, por exemplo, todos os malwares lançados no último dia, na última hora, e você consegue também aumentar esse banco de dados. Você, como desenvolvedor, consegue, através da sua experiência, identificar malwares e publicar isso e crescer essa comunidade de segurança. Fica um convite para vocês aí, quem se interessar por esse assunto, é bem legal participar dessa thread. E é isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estourei meu tempo aí, não sei quantas perguntas eu tenho. Ô Rocha. Bom, o SSL, no ambiente RESTful, o SSL vai garantir o pacote do Buddy, o token que você trafega, o acesso ao seu API Gateway para aceitar o request, mas aí eu tenho uma brecha da minha URL, que eu posso expor dados sensíveis. Posso ofuscar, posso criptografar, mas hoje em dia, qual que é o padrão que gera menos custo para quem está expondo, porque vai ter que traduzir
essa informação que foi ofuscada ou criptografada e de quem está consumindo, que vai ter que gerar essa informação, talvez com uma ideia de chave privada e pública. Hoje, o que o pessoal está fazendo para métodos como GET ou DELETE, que tem que expor na URL a informação? O que eu tenho visto, geralmente eles realmente vão utilizar algum tipo de criptografia, né? Se o dado ele for muito sensível, né? Eu não posso de maneira nenhuma expor aquela informação, né, que está sendo trafegada ali na URL, né? O que eu tenho visto é que a gente está utilizando um mecanismo de criptografia a nível de URL, ou seja, eu pego os parâmetros, o cliente, o que ele faz? Ele aplica um algoritmo de criptografia do lado do cliente, e esse mesmo algoritmo do lado do servidor, ou na camada de API, ou lá no back-end, ele faz a descriptografia, né? Então, tá muito nesse sentido. O que eu tenho visto, geralmente, vai nessa linha, né? Assim, não é uma solução muito adequada pela definição RESTful, mas o pessoal acaba descaracterizando o GET e o DELETE, colocando a informação no body do JSON. Isso acontece porque aí o SSL garante a proteção do tráfego. Isso seria tão ofensor fazer ou não? A questão é o seguinte, né? Assim, o que a gente precisa sacrificar, né? Assim, ela é o design. A gente tem sempre essa discussão, né? Pô, será que eu vou sacrificar o design em prol de ter, por exemplo, um desenvolvedor tenha fluidez ao ler, né? Ao utilizar aquela API, ou eu vou criar um mecanismo mais complexo ali para garantir a segurança? Geralmente a discussão ela vai nesse nível, né? Assim, cara, é imprescindível, eu vou ter que sacrificar de alguma forma o design ali, né? Então não tem muita mágica, né? Não sei se a Cielo tem algum exemplo nesse sentido. Exatamente, sim. É um trade-off, né? Na verdade, existem situações que criptografia resolve, pode ser tanto no body quanto no algum algoritmo de criptografia na URL, né, com chave pública privada. Existem situações mais complexas do que isso, que exigem, por exemplo, um duplo fator de autenticidade, que deixa mais complexo ainda a exposição desses recursos, tá? E existem algumas técnicas para ajudar a vida do desenvolvedor, principalmente quando a gente usa a chave pública privada. Uma das que a gente usa lá na Cielo é construção de SDKs. Então, se você desenvolve um SDK e você tem já a oportunidade do cara usar a sua API mesmo em RESTful, isso é transparente para ele, que ele tem que estar trabalhando lá com um algoritmo de criptografia para submeter as URLs. Só complementando aí, o Luizinho falou do fator aí. A gente utiliza bastante two-way SSL, né? Então, é uma forma também de garantir, né? Ou seja, essa dupla autenticação, né? Então, estou autenticando do lado do servidor, quem está fazendo a requisição ali via HTTP, quanto o servidor sabendo exatamente quem que é o cliente, ou seja, trocando, né? Firmando esse contrato, né? Via two-way SSL. Então, a gente tem vários casos assim que é um cenário que eu preciso realmente ter um caminho seguro. Essa também é uma abordagem que também traz complexidade, como eu falei, né? Então, sempre depende do cenário. Sempre vai ter uma dor ali, sempre vai ser difícil de implementar, né? Não tem muito segredo, não, né? Tem muito almoço grátis, né? Não, vocês mencionaram ali na questão da diferenciação da API para todos os desenvolvedores, enfim. A gente trabalha numa empresa que desenvolve equipamentos, então tem dispositivo software embarcado, etc. e tal, e a gente também trabalha com meio de pagamento. E aí a gente está começando agora a desenvolver API, coisa e tal, e a gente entrou nessa discussão, e a questão de pacotes, tamanho, banda, etc. e tal. Como é que vocês estão vendo isso, assim, na questão de fazer tanto para o LIO, por exemplo, ou depois mostrar na web ou na própria aplicação, consumindo? Sim, a gente tem o mesmo desafio, tá? Quando você desenvolve uma app na LIO, é um mobile, né? É bem diferente de quando está integrando um PDV. Então, a gente tem sim
um design diferenciado. A gente não simplesmente constrói um SDK em cima da API REST e usa, tá? Então, a gente se preocupa com o tamanho de payload, a gente se preocupa se vai usar o JSON, se vai usar se a gente vai compactar o payload para diminuir o uso de recursos de banda. Então, são preocupações que a gente deve levar em consideração quando a gente pensa nisso, em realmente necessidade dos nossos clientes diferentes, né, que a gente tem, que não necessariamente uma interface só vai resolver tudo. O que a gente tem visto sendo usado bastante é o GraphQL, que ajuda bastante o cliente determinar o que ele quer que venha, então o payload fica pequeno, fica bem menor do que um RESTful com JSON completo. Mas isso traz claramente uma complexidade no back-end, tá? E uma solução simples, mas eficiente, é realmente a compactação do payload, cara. Fica bem simples e atende bastante dos casos. Se o problema for só tamanho de banda e não conectividade, né? Como vocês lidam quando uma organização ela já possui um Identity Provider bem definido e resolvem querer implementar um API Manager, por exemplo? Toda a camada de segurança que os Identity Providers já oferecem, como OAuth, SAML, eles já provêm isso para você. E a partir do momento que vocês oferecem um API Manager, que tem toda a gestão de token, criação de API Key, acaba gerando uma dupla autenticação. Eu não sei, no lado do desenvolvedor, na parte de expor as APIs para eles consumirem, vale a pena utilizar as duas chaves? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Lá na Cielo, a gente se preocupa o máximo possível de facilitar a vida do desenvolvedor e ser o mais compliance possível com os padrões, tá? Então, a gente não opta por usar duplas chaves, enfim. E um dos recursos que a gente usa também para a exposição de API externa, o API Gateway da Sensidia, né? E um dos recursos que eles têm é você plugar no IDM, né? Para você poder reaproveitar todas essas funcionalidades que ele já traz e não gerar no manager. O manager só fazer uma interface com esses providers. Rafa? O que eu queria comentar quando a gente fala de APIs, né, a gente está falando muito que o cliente da API ela é um aplicativo, né? Então, nesse cenário, faz muito sentido, por exemplo, utilizar um Identity Manager ou algo do tipo, né, para fazer autenticação. Então, geralmente o servidor OAuth ali, você vai conseguir fazer o gerenciamento das credenciais dos aplicativos, né? A figura talvez muda quando a gente quer fazer uma autenticação, que aí eu quero fazer a autenticação do meu usuário final, né? Eu quero prover o meu usuário final, né? Fazer a autenticação pela API. Aí, nesse sentido, né, a gente pode utilizar, aí, por exemplo, se a gente usa o OpenID, né, ou seja, ou algo nessa linha, o OpenID, por exemplo, poderia fazer uma integração aí com o seu Identity Manager, né? Então, depende muito da abordagem, né? Então, vai depender. Se for realmente uma app, talvez não faça tanto sentido estar no Identity Manager. Agora, se a gente quer realmente fazer a identificação por usuário final mesmo, aí a gente tem que ir numa estratégia dessa aí de um OpenID integrando diretamente com o LDAP ou criando qualquer outro mecanismo ali no meio para fazer essa ponte, né? A própria plataforma da API, de API Management da Sensidia também provê alguns conectores que eu consigo facilmente plugar, né, esse tipo de integração, né? Boa tarde. Eu tenho aqui. Eu tenho duas dúvidas, né? Durante o design da API, qual tipo de estrutura vocês têm utilizado ou recomendam? Uma estrutura mais flat ou uma estrutura com a estrutura de objetos mesmo, definindo uma estrutura mais complexa,
como objetos, e o padrão para documentação das APIs, o que vocês têm utilizado na Cielo? Documentação a gente usa muito o Swagger 2, tá? Sobre a estrutura dos objetos de retorno, está sendo uma evolução lá na Cielo, né? A gente tinha um parque SOA muito grande, a gente tem, né, um parque SOA muito grande, e a reação natural nossa quando fala de API é expor os serviços, né? A gente usa um dos padrões SOA, é o canônico, que é uma estrutura bastante parecida com orientação a objeto, né? É mais parecido com orientação a objeto do que entidade de relacionamento, por exemplo. Mas isso gera um problema para a gente, porque barramento, SOA e o canônico reflete a organização interna da nossa empresa. E a nossa empresa é super complexa, cheia de conceitos e entidades, tá? Uma coisa que a gente fez e foi muito legal recentemente foram exercícios realmente de design thinking. Então, olhar para a necessidade e a partir da necessidade mapear a sua solução, tá? Para você realmente fazer uma coisa útil e que seja o mais fit possível com a necessidade que a gente tem, né? E não gerar resultados complexos com isso, tá? Quando a gente adotou essa metodologia lá, a gente ficou muito mais parecido com um flat do que um objeto, porque ficou bem simples, né, o retorno. Então, eu não tenho um relacionamento muito grande dentro de um retorno só, tá bom? Mas assim, não existe receitinha de bolo, é realmente vocês olharem a necessidade que vocês têm com o cliente dessa API, né, para poder mapear a melhor forma. Só complementando, né, acho que essa questão do design, né, um primeiro passo ali, né, a gente falando do desenho das entidades, das coleções, dos domínios, enfim, que vão trafegar, né, tudo depende, né. Então, se a gente vai ter um modelo, por exemplo, um pouco mais transacional, né, a tendência é que a API se molde nesse sentido, né. Então, eu vou ter uma estrutura então mais normalizada, né. A partir do momento que eu tenho características que me levam a um modelo mais flat e desnormalizado, vai depender muito da arquitetura que eu estou atuando ali. Então, a gente citou um pouco, falando de CQRS aqui nas palestras anteriores, e também isso vale para a API também, né, assim, na camada de API, ou seja, eu tenho uma estrutura talvez de entrada, né, de escrita, que ela é muito mais normalizada, né. Eu vou conseguir fazer os CRUDs básicos, né, ler o objeto todo daquela forma ali, né, que foi escrito, né, que foi requisitado. Só que, porém, eu posso também ter visões diferentes sobre o mesmo contexto, né, sobre o mesmo domínio, né. E aí geralmente facilita ter uma estrutura flat, né. Então, nesse sentido, a estrutura flat ajuda na hora de dar leitura, né. Então, se eu estiver seguindo, por exemplo, uma arquitetura de eventos, né, CQRS, natural que eu vou ter um modelo mais flat, pelo menos na leitura, né? Mais alguma pergunta? Não? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Vamos coffee break agora, né?